Olá, colegas da odontologia! Estamos aqui em mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E para esse momento, eu peço que a Penélope apresente os nossos ilustríssimos convidados desse episódio. Né, Penélope? Marcelo, tudo bem? Muito feliz em estar aqui em mais um episódio do nosso OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia. E hoje nós temos duas estrelas da odontologia, que é o Dr. Oscar Faciella Pessoa, que é graduado em odontologia pela Universidade Federal do Pará, especialista, mestre e doutor em endodontia pela USP, é professor associado da Faculdade de Odontologia da UFPA e professor do curso de especialização de endodontia do CESUPA, Centro Universitário do Pará, e foi coordenador do CESUPA por 22 anos. E também o Dr. Silvio Menezes. O Dr. Silvio, ele é especialista e mestre em periodontia, doutor em odontologia com ênfase em implante, professor do programa de mestrado profissionalizante do CESUPA e atual coordenador do CESUPA, do Centro Universitário do Pará. Sejam bem-vindos, professores. Por favor, façam as considerações iniciais de vocês. Bom dia. Obrigado pelo convite, Marcelo, Penélope, é um prazer estar aqui com vocês. Eu admiro muito o canal, tá? Já tive a oportunidade de assistir, entendo que esses temas muito importantes para a odontologia do nosso estado devam ser abordados, sim, de forma transparente, objetiva, e, enfim, eu estou hoje aqui muito à vontade porque vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é o ensino da odontologia. Eu só fico muito triste pelo tempo curto. A gente poderia passar aqui o dia inteiro falando desse assunto e que eu me sentiria muito à vontade. Então, agradeço o convite e espero que a gente tenha um bate-papo bem interessante. Vai ser ótimo, sim. Silvio, suas considerações iniciais, por favor. Minhas palavras iniciais são de agradecimento pelo convite de estar presente. E a gente já vinha tentando, né? A agenda apertada de vocês, a gente conseguiu, graças a Deus. E para falar de um tema que hoje é tão importante dentro da odontologia, pelas mudanças que vêm acontecendo na educação, e fico feliz ainda de estar ao lado de pessoas como o professor Oscar, que também tem um amor a essa educação dentro da odontologia, pela oportunidade de sempre trabalhar juntos. A você, Marcelo, presidente do conselho, essa casa que me honra muito, no qual sempre que fui chamado para ajudar de alguma forma a classe, viajando, como eu já fiz muito por esses estados aí para ministrar cursos, e aqui estou de volta a casa, fico feliz pelo trabalho de vocês, estendo isso aos conselheiros, a Penélope, tenho assistido também o canal, e vejo o quanto é importante aí a divulgação, não somente para o cirurgião dentista, o acadêmico, mas também o leigo, que pensa um dia em fazer odontologia. Legal. Nós, já que estamos falando do tema de educação, vamos fazer aqui também um bate-papo sobre essa educação nos últimos 30 anos. Inclusive, nós estamos trazendo ao OdontoCast todas as coordenações das faculdades de odontologia do Pará. E olha, são quase 20. Tá? Então, já trouxemos a UFPA, trouxemos muita coisa, Penélope. Trouxemos a UFPA, a Unifamás, trouxemos a FACE, a Fibra, a UNAMA e agora chegou a vez do CESUPA. Então, do CESUPA, eu gostaria já de iniciar a nossa conversa perguntando quando foi criado o curso de odontologia do CESUPA. A pergunta vai direcionada para o Oscar, que pode fazer essa tabelinha com o Silvio e com a Penélope tranquilamente. Qual foi o ano, Oscar? A primeira turma iniciou em 1998, mas as ideias sobre o projeto do curso iniciaram bem antes. Eu posso me remeter talvez a 1994, 95. Já havia um grupo de trabalho conversando sobre essa possibilidade, do CESUPA. Vou só te interromper. Foi o primeiro curso de faculdade particular de odontologia, sim. Porque na nossa época só tínhamos a UFPA. Não, na tua época nem tanto. Na minha época e na deles, sim. Pegaste CESUPA junto com a UFPA. Não, eu entrei e ainda não tinha CESUPA, não. E foi a primeira particular, sim, e por essa razão houve uma resistência muito grande, tá certo? Sim. Porque nós tínhamos somente a Universidade Federal do Pará, nossa escola-mãe. Eu já era docente da universidade naquele momento, tá certo?
E eu fui convidado para um grupo de trabalho, vários professor João Paulo, doutor João Paulo, saudoso João Paulo Mendes, né, que foi o que era uma reitor do Cesupa, capacidade no ensino, uma inteligência também, rara. O Sérgio, o João Paulo, o Líria. E nós tínhamos reuniões de trabalho para discutir o modelo do projeto. Lembrando que nesse momento, nessa fase embrionária, não existia ainda as diretrizes curriculares nacionais, né, que foram publicadas somente em 2001, certo? Então discutimos o modelo de projeto e em 1998 tivemos a autorização e quem naquele momento esteve à frente do curso foi o nosso querido professor Izamir Carnevale, junto com a professora Belém. Que foi também presidente do Conselho Regional de Odontologia. Exatamente. Até falar uma curiosidade rapidinho, Oscar, porque claro. É uma conversa mesmo. Presidentes da ABO e do Conselho só tiveram 3, que foi o Izamir, o saudoso Vitor Hugo também e eu. Só nós 3. E é uma curiosidade que pouca gente sabe disso, entendeu? Legal. Mas, por favor, para o Izamir. E a continue. Belém, na minha... tem muita coisa, da muita UFPA, coisa. Ela era coordenadora do curso. Sim, então o professor Izamir e a professora Belém instalaram. Eu estive na aula inaugural, né, de instalação do curso, certo? Naquele momento, o Cesupa não era um centro universitário, era ainda faculdades integradas, então eles não tinham autonomia, né, para abrir o curso sem a presença da comissão do MEC aqui. O curso foi autorizado e o professor Izamir e a professora Belém só ficaram até o 2º semestre do curso. Foi neste momento que o Cesupa me chamou para assumir a coordenação. E para mim isso foi um grande desafio, certo? Instalar um novo curso naquele momento na cidade. Mas ao mesmo tempo eu fui muito feliz. Por que eu fui muito feliz? Porque em 98 a ABENO já discutia as diretrizes curriculares nacionais, as novas diretrizes, porque antigamente se falava muito em currículo mínimo, era algo muito engessado. Então, o próprio nome, né, diretriz, tende regulava muito. Exatamente, regulava. Diretriz não são tendências. O curso teria que seguir aquelas tendências, porém, também teria a sua identidade, certo? E coincidências da vida, o professor Sérgio Mendes me pediu, a gente estava ainda instalando fisicamente o curso, construindo as clínicas e laboratórios. O curso, quando iniciou, não tinha clínica ainda, certo? E ele me mandou para algumas faculdades aí, referência, para a gente observar instalações. Tá? Só que nessa observação de instalações, curioso que sou, eu acabava discutindo projetos, tá certo? Projetos pedagógicos. E quando eu voltei dessas viagens, eu sentei com o Sérgio, eu ia te fazer um desafio agora. Existe aqui um currículo pronto, né? Vamos mudar tudo daqui para frente. Então, o Cesupa, ele foi muito felizardo. O Sérgio também é muito sensível. Muito sensível, né? E o Cesupa foi felizardo porque ele nasceu junto com as diretrizes. É diferente você ter um curso que nasce com essas ideias das diretrizes curriculares do que aquele curso mais tradicional que você vai tentar mudar o projeto, né? Porque as pessoas que lá estão, elas, né, já podem oferecer uma certa resistência por aquilo que de novo que possa vir. Então o Cesupa foi muito felizardo. E aí foi a professora Ceci esteve ao meu lado, a professora Ceci Martins, na instalação desse curso, vários desafios, né? Foi no momento que inclusive o professor Silvio esteve conosco, né? E foi convidado pela primeira vez para ser professor de terapêutica. E dá uma aula sensacional. Ele sabe muito pouco. Já assisti várias. Ele sabe muito pouco sobre esse tema. Eu falo, estuda isso aí porque você precisa dar aula disso, você não sabe nada. Assim, obviamente que eu falo isso com muito orgulho. As nossas referências eram os professores da Universidade Federal do Pará, e nós convidamos alguns que aceitaram o convite, mas eu tinha também o desafio de formar novos docentes. E com qualidade, né? Com qualidade. Então, hoje, muitos docentes, hoje colegas meus da Universidade Federal do Pará, iniciaram a sua carreira, fizeram o seu mestrado, doutorado como professor do Cesupa e depois prestaram concurso para a universidade. E hoje lá estão. Então, eu acho que o Cesupa, ele fez um bem muito grande para a odontologia paraense. Por quê? Porque ele veio com um modelo,
de ensino odontológico, já moldado a essa nova DCN de 2001, certo? E as outras escolas, inclusive a nossa Universidade Federal do Pará, ela também seguiu alguns bons exemplos nossos, que eu acho isso muito bom. Eu acho que copiar boas ideias é muito bom. Então, eu sempre fui um estudioso em currículos de odontologia, gosto de estudar, e eu estudei vários currículos ao longo do Brasil. E eu trouxe muitas ideias que a gente possa aplicar. O que a gente não pode, muitas vezes, é tentar copiar algo que não é possível aplicar aqui. Inexequível. Então, a gente tem, sim, coisas que podem ser, não sei se a palavra certa é copiar, né? Mas trazer como exemplo, aplicáveis. E, às vezes, a gente erra, porque o projeto, ele precisa ter a cara das pessoas que lá estão. Sim. Então, eu não posso importar um projeto da melhor faculdade de odontologia do país e trazer para um grupo que não concorda, que não participou da criação daquele projeto, né? Essas pessoas involuntariamente terão resistência àquele projeto. Olha só, aos espectadores do nosso canal, tá uma delícia a conversa, que nós estamos falando de um projeto embrionário de uma faculdade que hoje tem 25 anos, é uma faculdade de renome que forma não só graduados, mas ela forma também pós-graduados, que a gente vai falar sobre isso, num período bem lá atrás. E agora eu vou puxar essa conversa um pouquinho mais à frente para fazer o nosso outro convidado participar. Ele entrou na pandemia, num momento tenebroso. Oscar, como é que tu faz isso? Silvio, por favor, fala um pouquinho desse novo momento que tu assumiste o Cesupa após a saída do Oscar. E a saída do Oscar foi uma saída bem tranquila, não houve nenhum tipo de problema, apenas foi uma mudança de comando, que tu entraste num período bem turbulento. Fala um pouquinho dessa tua entrada. Dessa trajetória, né? Primeiramente eu queria falar da entrada, não com essa turbulência, mas a entrada da pandemia. Pois é, me referindo à instituição, né? A entrada na instituição. Quando eu recebi o convite do Oscar, isso em 2000, para iniciar na disciplina de terapêutica, e já se vão aí 23 anos, né? Eu entrei em 2000, mas já tinha uma amizade com o Oscar. Entrou num seleto grupo de professores, né, que iniciou, né? A docência lá. A docência, porque isso aí era a primeira turma, chegando ao período que tinha disciplina de terapêutica, e recebi o convite dele. Talvez por ele ter me ensinado muito medicação intracanal, e aí eu... Aprendeu um pouquinho, resolvi estudar terapêutica, né? E depois disso aí, né, outras disciplinas foram aparecendo, como inclusive a disciplina da minha área, que é a periodontia, mas já com 5 anos, 6 anos de casa, mais ou menos, eu já comecei a ter cargo de gestão, que é a parte operacional, a gestão clínica, né? E comecei a trabalhar muito mais ao lado do Oscar. Então, durante esse tempo todo que a gente teve dentro do Cesupa, foi uma grande parceria. Algo mais um coordenador adjunto até, né? Não, era. Inclusive coordenador adjunto. A função de coordenador adjunto também. E com isso, essa parceria, né? Eu e o Oscar, cansei várias vezes de dizer em casa e para os amigos que eu tinha mais tempo de convívio ali com o Oscar, né, do que com a própria família. É um casamento que deu certo, casamento que deu certo, odontológico. Né? Odontológico de passagem. Que deu certo, né? E muitas conversas também, né, de mesa de bar, né, Oscar, que foram muito produtivas. E quando eu falo do Cesupa, isso me emociona muito, porque você chegar para trabalhar em uma instituição que te abraça. Quando você falou agora que os gestores, o professor Sérgio, né, o nosso saudoso e eterno reitor João Paulo, a gente vê a sensibilidade que tanto vocês falaram agora com a educação. Se faz eram educadores educação, mesmo. Isso, e permanecem com essa visão. Permanece. Por tudo que vem acontecendo hoje em dia, que eu acho que a gente vai discutir outros tópicos aqui, da educação, eles têm essa sensibilidade muito de bater na tecla o tempo todo. Aqui precisamos fazer qualidade no ensino. Isso é muito batido. Marcelo, eu fico muito feliz também, emocionada, porque foi o primeiro curso, né, de odontologia na rede particular, enfim. Mas ele trouxe assim um berço que foi a UFPA,
né, de pessoas que foram engajadas, comprometidas e com essa sensibilidade que o professor Silvio está falando. E aí a gente está fazendo uma retrospectiva, né, uma linha do tempo, e a gente tem aqui 2 comparativos, né, aquele que começou, você que iniciou como professor dando aula, enfim, hoje é o atual coordenador. E a gente quer saber quais os desafios nessa trajetória, né? O que vocês acham que mudou nessa trajetória, nessa linha do tempo? Porque são o quê? São 25 anos, né? Eu acho do curso de odontologia? O Oscar chegou a comentar, né, o início dessa trajetória, no qual ele foi em busca, né, de novos projetos inovadores, que é o que sempre a gente faz. Chegava um momento que eu conversava com ele e dizia, Oscar, a gente está já mudando quantas matrizes, né? Oscar, era matriz e tal, porque sempre pensando na inovação de um ensino diferenciado. Isso sempre foi a pegada, né? E a instituição também nos apoia em relação a isso. Isso é importante. Com certeza. Quando você fala dessa trajetória de algo que possa ter realmente... Ninguém pode deixar de falar da pandemia. Né? A pandemia, né, quando eu assumi o curso, como eu falei, a gente sempre teve essa pegada junta. Passamos aí a 2020, que foi o auge da pandemia, juntos aí. Só não perde o raciocínio. Foi quando que tu entraste? Em que mês? O lockdown foi março, abril. O primeiro lockdown em 2020. Tu entraste quando? Passamos 2020 todo de mão dadas ali à frente de toda essa loucura que aconteceu. Mas tu entraste que mês? Eu assumi a partir de janeiro de 2021. Beleza, tá então certo? Tu entraste no meio da pandemia. Isso, mas 2020 foi, sem sombra de dúvida, tudo muito novo, né? E vale ressaltar aqui que nós fomos a primeira faculdade, tá, a voltar às atividades presenciais. Dia 16 de junho de 2020, após o primeiro lockdown, né, e muitas pessoas ficaram curiosas, né? Desculpa, 16 de junho? De junho exatamente de 2020. Quando nós reabrimos o conselho. Olha aí. Coincidência. E muita gente preocupada, né? Os parentes dos alunos, isso é uma preocupação normal, né? Público também externo, mas por que eles vão abrir? Será que pode, não pode? E nós recebemos, né, durante esse tempo... Que desafio, hein? Recebemos muita fiscalização, mas foram lá e ficaram orgulhosos do que viram. Sim. Nós montamos um verdadeiro, né, um cenário, diria assim, para que pudesse... Com condições, com responsabilidade, com compromisso. Inclusive, ele sabe disso, né? Que a gente bateu tanto. O nosso projeto lá, o nosso de enfrentamento, né, a Covid-19. Sim, todas as medidas protetivas. Todos. Manual de biossegurança foi debatido nos finais de semana, eu e ele, com tudo, que serviu, inclusive, na época, de referência para muitas faculdades fora do estado. Tá? Diga-se de passagem, colegas em outras faculdades pedindo o manual, circulando, né, em Recife, Volta Redonda, Londrina, o nosso manual. Tá? Então, a gente montou realmente tudo o que era pedido pela vigilância sanitária. Então, não tinha como não voltar. A vontade era retomar, né? Então, o curso, quando a gente fala no curso de odontologia, que a gente vai debater isso aqui também, né, da preocupação EAD, né, poxa, o curso vai ficar online, a gente retornou e logo ele já ficou híbrido, porque tinha que realmente praticar. E também vale ressaltar que as práticas, né, isso aí é uma coisa que eu acho que a gente batia muito, mas muito em relação a isso. As práticas, carga horária prática tinha que ser devolvida integral aos alunos. E para isso viramos semestres aí, trabalhando com carga horária noturna, final de semana. Entramos nas férias de julho para dar, realmente honrar com a carga horária prevista naquele semestre. Legal, né? Olha só, a gente tem que arrumar aqui as nossas ideias. O desafio de fazer uma nova faculdade e 22 anos depois, o desafio de reinventar esta faculdade no momento pandêmico. Então, isso é muito interessante porque faz com que esse universo da educação seja realmente uma reinvenção a cada momento. Quando nós falamos de uma odontologia do início da década de 90 que nós vivemos, com muito menos especialidade do que as 23 que existem hoje, que hoje fazem parte da grade curricular.
Nossa época eram 4 anos de faculdade, hoje são 5. Será que isso vai avançar? Porque estão surgindo novas situações que a grade curricular também, esse ano na UFPA já está sendo estudada, alterada, implementada, né? Isso vai ter um efeito rebote para todo o universo da educação na graduação em odontologia. E aí, dentro disso que nós estamos falando aqui, o SESUPA se tornou, nas faculdades privadas de odontologia, um modelo de referência, né? Sim, por toda essa situação que ele vem mostrando, e eu conversei com o próprio Sérgio, onde ele diz que o valor do SESUPA financeiro, ele não reduz para ganhar mercado, pelo contrário, ele mantém, que é para manter o nível da educação, e isso é muito legal. Entendeu? Mas agora a Penélope tem uma pergunta para fazer para vocês. Vamos avançar na nossa linha do tempo, né? Passou a pandemia, estamos aqui graças a Deus. E hoje o foco, o tema polêmico é sobre o curso EAD. Vamos falar um pouquinho? A gente gostaria, professor Oscar, de saber o seu posicionamento da instituição. Deixa eu incrementar essa pergunta. Está havendo um movimento contra o EAD, da ABENO, dos conselhos, do sistema conselhos de odontologia, de várias entidades, porque o problema é que alguns querem colocar o EAD, não de uma forma híbrida, mas 40% de EAD, mas o brasileiro deturpa tudo. Será que isso vai ter a responsabilidade de manter os 40%? Só para vocês terem ideia das informações. Nós já trouxemos 5 faculdades. Só uma foi a favor, coordenações de faculdade, só uma foi a favor. As outras 4 foram contra. A posição de vocês em relação ao EAD? Começa contigo, depois passa para o Silvio. Vamos lá. Claro que é um tema bastante delicado. Mas eu vou puxar da sua pergunta, Penélope, que você fez para o Silvio ontem, o que mudou nesses 20, 25 anos. Eu insisto em dizer que quem mudou foram os nossos alunos. Perfeitamente, certo? Concordo. Então, a metodologia de ensino aplicada, quando eu fui seu professor, talvez ela não sirva para essa geração de hoje, certo? As gerações mudam de propósito de vida, de busca de equilíbrio financeiro, de bem-estar no seu trabalho. Se você for ver as gerações que eu já me perdi nas letras, né? A X, Y, Z, elas têm diferentes perfis, tá certo? Então, a gente tem que ser mais criativo e fazer com que esse jovem hoje, ao sair de casa, numa sala de aula, ele se sinta motivado e que ele entenda que aquele momento em sala de aula seja realmente produtivo para ele. Tá? Então, hoje se fala muito de metodologia ativa como se fosse uma coisa recente. Né? Se eu for me remeter lá para o McMaster, né, no Canadá, eles já faziam isso na década de 70, 60, 70. Hanna-Barbera já fazia isso com o Jackson. Exatamente. Então, não é uma coisa de hoje. Tá? Então, os métodos que nós temos hoje, que, claro, ao longo do tempo vem se aprimorando, eles surgiram porque essa aula presencial, a aula clássica expositiva, às vezes não dialogada, como era quando eu fui aluno, né, o professor era o detentor do conhecimento. Hoje não. Ele tem que ser mais um mediador. Por quê? Porque o conhecimento é acessível. Depois a gente vai até chegar nisso aqui. Quem detinha o conhecimento era o referencial. Hoje, quem dissemina o conhecimento é o referencial. Tá? Exatamente. Até porque o pessoal fala, a informação está muito disponível hoje. Ok, mas entre 80% e 90% dessa informação é lixo. Não tem nenhuma evidência. Então, você tem que saber que informação buscar. E o professor tem que ser o mediador nesse processo. Então, o tema EAD, e nós temos instituições no país, né, assim, fugindo da odontologia, que tratam isso com muita proficiência, com muita seriedade. Nós temos, sim. Tá? Agora, quando se fala no curso prático, como odontologia, e alguém anuncia o EAD, você faz como? Isso é impossível, né? É um boom. Mas você pode ter uma outra disciplina teórica, você pode ter parte de uma carga horária teórica de uma disciplina que você use uma plataforma, certo? Agora, obviamente, que não tem... tudo bem, eu vou falar de modernização, de robótica, de interação. Claro que nem todas as faculdades têm essa condição,
Hoje, lá na medicina do Cesupa, você tem o centro de simulação lá que se aproxima muito, entendeu? Mas na odontologia não temos ainda isso, né? Não é nossa realidade regional para isso. Então, nada vai mudar das atividades práticas, tem que ser presencial sim, sempre, certo? Agora, você falou uma coisa, nesse Brasil tudo... Se deturpa. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo. Mas vamos lá. Aí depende do DNA da instituição, tá certo? Eu posso dizer assim, eu vou usar, porque é o máximo, né, que você pode usar, não necessariamente os 40, eu vou usar os 40 porque isso vai sair mais barato para mim, vou ter que contratar menos professor, né, eu não estou preocupado com a formação do meu aluno. Ou eu posso usar, né? Não, eu entendo que eu posso usar só 10% ou 20%, e isso via acrescentar a formação do meu aluno. Então, viu a diferença? E eu me colocando no lugar de aluno, eu também posso, né, colocar, senão eu só quero o título. Exatamente. E a instituição, não, eu só quero entregar o título também. Mas então, como na nossa época também existiam essas dificuldades, né? O professor dava aula e ali a gente diferenciava o aluno. Quer dizer, tinha uma boa formação, quem queria, né? Que eu costumo dizer, e essa frase eu aprendi com o professor Sérgio Mendes, tá? E eu repito ela várias vezes. Quando eu vou numa cerimônia de colação de grau, você tem lá um grupo de formandos recebendo o mesmo grau de cirurgião dentista, tá certo? E você olha que são pessoas totalmente diferentes, que tiveram percursos totalmente diferentes ao longo da sua formação na graduação. Alguns optaram somente pelo percurso formal, né, as obrigações disciplinares, e outros buscaram algo além, uma monitoria, uma iniciação científica, um projeto de extensão, e ele se sobressaiu, mas lá você está recebendo o mesmo grau. Título. Então o aluno faz muita diferença, mas a instituição tem um papel muito importante ao nortear esse aluno, as possibilidades, e o Silvio é testemunha que a gente discutiu muito isso. A nossa luta na formação desse profissional hoje é dizer o que é o básico, qual é o percurso obrigatório para todos e o que eu posso flexibilizar, certo? Porque cada um tem uma maneira de... oferecer gerar oportunidades. Exatamente. Agora, chegar nesse mínimo, tá, Marcelo? Você vai dizer, esse que é difícil. Se fala muito de generalista hoje, né? O que é o generalista? Qual metodologia no meu ensino prático eu vou aplicar para que realmente ele saia com uma visão generalista? Porque tem clínica integrada aí que é clínica integrada no nome, você não sai com essa... Pois é, mas aí eu respeito a tua opinião, mas eu discordo no seguinte ponto. Quando tu disseste ainda há pouco que a instituição Cesupa, ela não vai ficar refém do mau ensino, né? Ela vai ser uma instituição que vai sempre manter o padrão dela. O aluno hoje, o cidadão hoje, ele também tem uma outra veia. Infelizmente, a gente está falando de gerações de pessoas. Com outros valores. Com outros valores. E você sabe, quando você entra numa tela online, né, no momento virtual, muitos ligam e saem de sala, botam sem o vídeo, né? E eles não estão ali, só tá para contar a presença entre aspas. Mas aí, Marcelo, eu concordo com você, porque isso realmente acontece, ninguém vai negar disso, tá? Mas vamos lá, eu vou só fazer aqui provocar as nossas mentes, tá? Provocar as nossas mentes. Primeiro, a aula online, remota, como queira chamar, é uma aula que aí eu tiro o chapéu pro Cesupa, porque, como o Silvio muito bem falou, a gente se antecipou com relação às normas de biossegurança para no retorno às práticas a gente ter, né, um ambiente seguro para os nossos alunos, sim, tá certo? E Silvio, não sei se tem os números em mãos, assim, no universo de 300 alunos, 2 ou 3, não, eu vou fazer a opção, que o Cesupa deu essa opção, eu não quero voltar porque eu não me sinto seguro. E a gente ia dar ele ia ter que cumprir essa carga horária, mas o Cesupa não botou a faca, ela tem que voltar agora. Sim. Então, respeitou as famílias. Teve que ter flexibilização. Respeitou, né, as famílias. Então, o Cesupa se preocupou com isso. Agora, se preocupou também na formação dos docentes para esse novo modelo online. Porque eu não posso entender que no modelo online eu vou ter que ter a mesma postura de uma aula presencial, que não é, tá certo? E nessa vivência eu pude perceber que é possível você ter uma aula online tão interativa quanto uma aula presencial. Aí você falou, mas o menino lá só colocou a foto dele na tela e ele está assistindo televisão, não está assistindo aula. Ok. Aí eu pergunto,
Quantos nossos alunos presencialmente também só estão lá de corpo presente? Não Sabia tá. que eu estava Pois pensando é, nisso olha, agora. Isso é um ponto a ser discutido. Porque mas não é atrativo aqui. legal, Porque eu não é concordo atrativo. contigo, mas aí, olha só, a questão aqui é a seguinte. Quando eu vou, rapidinho, Silvio, por favor. Quando nós nos formamos, nós saímos da faculdade fazendo endo, fazendo pério, fazendo prótese, fazendo extração. Hoje, tu vais perguntar para uma massa desses jovens que estão sendo, o que tu faz? Não faço isso, não faço aquilo. Caramba! Então, o que eu estou falando é de um conflito que está acontecendo de gerações, Oscar, Silvio e Penélope, que nós, com menos tecnologia e menos informação, nós fazíamos mais, talvez, do que hoje fazem com mais tecnologia e mais informação. Vai lá, Silvio. Entendo. Deixa eu tentar organizar as ideias Vamos lá. aqui, porque É muita o coisa. Oscar foi cirúrgico quando ele falou que o tempo é curto para se falar de educação. E a gente gosta disso, eu me apaixonei por isso. Marcar o Eu sou, todo mundo me conhece como um clínico, mas a vida acadêmica, ela vicia. É uma droga que você não consegue se ver livre, entendeu? Então, ele comentou também a preocupação com o básico, vários tópicos que ele falou, mas algo que me destaca na educação hoje é a velocidade, a corrida, né, pelo esse objetivo de estar formado e tudo, atropelando, pulando alguns degraus. Tá? Eu vou ser muito simples aqui para vocês, em termos de exemplo, para que a gente possa entender. Hoje se fala na quantidade de faculdades, na qualidade, porque isso não me preocupa a quantidade, me preocupa a qualidade. A instituição que eu estou como gestor à frente de um curso, e ele sabe disso, que ele passou por lá, a nossa preocupação sempre foi qualidade na formação. Quando eu falo de qualidade numa formação e tudo isso que você falou agora das especialidades, eu tenho que não pular degraus. A curva de aprendizado é algo que deve ser levado em consideração. Sim. Gente, a quantidade hoje, a gente fala muito hoje da faculdade, mas a quantidade de hoje de cursinhos pré-vestibulares que tem uma única missão: jogar o aluno dentro de uma faculdade. O aluno ele já chega dentro da faculdade, ele já chega, tá, com um déficit muito grande de educação, muito grande. Então, o aluno de hoje em dia também tem essa diferença. É um aluno que é difícil de se concentrar, cada ano é uma turma diferente, é um perfil diferente. Aí quando você chega lá, o aluno ele não tem o básico do básico, de disciplinas básicas que a gente aprende, sabe escrever, matemática, fazer cálculo para medicação e não sabe fazer. E não sabe matemática. Então, para que você tenha uma ideia, isso acontece em todo período da educação, em todas as faixas etárias. Desde o ensino fundamental. Teve um projeto, Marcelo médio. Penélope, um projeto em alguns estados aí, aconteceu isso aqui também no nosso estado, de aumentar o número de pessoas com nível superior, cara. E aí, vamos aos municípios para montar polos de universidades. Sabe qual era o público? Nenhum. Por quê? Porque os municípios só tinham até o ensino fundamental. Então o cara não tinha ensino ia médio. pular. Aí o que acontece hoje? Você pega um exemplo bem clássico para trazer para a nossa realidade. Você pega hoje uma turma de formandos, você vai lá, 30%, 40%, eu estou chutando aqui, pode ser até mais, querem fazer qual especialidade? Hoff. Pois é, vamos lá. Harmonia orofacial. Vamos pular esse degrau? A nossa instituição, tá? Quando vê lá um aluno desse falar, eu quero fazer harmonia orofacial. Aí eu te pergunto, ele encarou as aulas de morfofisiologia, que no nosso programa, a nossa matriz tem 480 horas divididas em 2 semestres, são quase 10% da carga horária do curso. Aí eu chama 10 desses alunos aí que querem fazer. Me fala sobre os músculos da face. Conhece isso? A fisiologia, a estrutura do músculo da face? Conhece? Estrutura de dente, então. Conhece? Amigo, Nem outra se fala. não pode, entendeu? Você não pode ultrapassar, pular os degraus. A curva de aprendizagem ela é muito clara. E particularmente, né, falando da instituição CESUPA, o Oscar tocou num outro ponto que isso a gente não relaxa. A gente tem formação docente contínua. Então, ele tem que estar se adaptando a tudo que está acontecendo. E aí eu queria entrar agora, isso é muito polêmico, a questão do EAD. Né? Eu
torço pelo mesmo time que o Oscar, todos. Né? A gente, pô, tem os mesmos perfis. Eu digo sempre que o Oscar, ele não é, pô, é somente amigo, por causa do perfil que a gente... É impressionante. Vocês são almas gêmeas. Mas eu vou discordar, tá, de algumas coisas também com relação ao EAD. EAD, a pandemia deu uma acelerada em tudo isso. Né? As faculdades já utilizam isso e a gente não tem que ficar para trás. Às vezes a gente tem que passar um pano no que nós aprendemos para começar a aprender novamente, a gente está numa adaptar. curva de aprendizado. Exatamente, também, né? Tá? Vamos combinar então, que é uma transição. A gente precisa entender o seguinte, o EAD é muito importante. As dificuldades que a gente tem hoje, até de localização, de levar o ensino à distância, mas vamos separar, o joio do trigo. Tá certo? Odontologia, aí é a hora de você se posicionar, nada de em cima do muro. Você pode aproveitar, olha, até 40%, até 10%. Silvio Menezes, eu sou contra. Perfeitamente. Sabe quantos por cento eu gostaria que tivesse no meu curso de EAD? Zero. Porque quando acontece de ter algum problema, como greve de ônibus, tá? Problemas às vezes que acontecem que a gente está natural, que é o caso das chuvas em Belém, que o aluno fala, hoje vai ter, pode ser online? Não vai ser online. Não vai ser online. O que a gente vai fazer? Flexibilidade com a frequência do aluno, vamos fazer uma revisão de alguns temas e tudo, e nada de avaliação. Tá certo? Mas porque o brasileiro não, o homem, ele é produto do meio. A partir do momento que você começa com 10%, amanhã é 40%, já é 50%, já é 100%. E o aprendizado, eu vou falar isso, tá, com propriedade, porque depois eu queria até comentar isso com o Oscar, a gente voltou o quanto antes, né, para o presencial. Mas aquelas turmas que nasceram na pandemia, para virar o jogo, meu amigo, foi muito difícil. E o déficit de aprendizado, e não foi ruim, foi abaixo disso. E aí você diz, poxa, mas eu estou dando uma teoria, né, aqui, meu Deus e tal, quando ele chegar, a prática não vai ser mexida, né? É sempre quem defende, sempre fala isso, na prática, mas não tem como, a prática não está ligada à teoria. O aluno, ele não vai estudar, ele não vai se concentrar. Ah, mas dentro de sala de aula ele não se concentra. Concordo com vocês. Hoje a gente tinha cursos aí em congresso de 4 horas que você ficava lá ligado. Hoje 20 minutos são cursos no congresso e o aluno já quer pegar no celular e tudo. Mas as metodologias ativas, que nós já usávamos muito lá atrás, que hoje, né, afloraram muito mais, e um professor ele tem que se adaptar a isso, porque a realidade do aluno é diferente da nossa época, a gente já comentou aqui, para que mude esse jogo. Tentar puxar pela atenção desse aluno. Uhum. Mas se isso já é difícil presencial, imagina a distância, quando ele está com a câmera fechada. E vamos olhar também, gente, o lado do professor? Sim. Que tal o professor com uma tela escura dando aula para uma parede? Né? A gente não tem... A motivação vai motivação, ficar onde? Exatamente. Aqui a gente vai interagir e eu entendi perfeitamente. Então, por favor, eu não quero, Marcelo, sair daqui que o Silvio é contra o ensino de pelo contrário, mas vamos separar as coisas. Exatamente. Assim, a gente tá... Eu vou até falar para aquela câmera a exigência hoje, né, que a gente não vai ficar falando aqui de tantas normas, legislação no MEC, tudo, mas a DCN, né, hoje fala em metade da carga horária do curso tem que ser prática. O CESUPA só de estágio supervisionado hoje tem 1.200 horas, algo que a gente segue ainda a matriz com 1.200 horas. O aluno entra no 5º período em clínica integrada. Você sabe o que significa isso? 24% da carga horária total do curso. Isso eu não estou botando as práticas. Se eu botar as práticas todas, aí vai para 60%. Pois a 50% não é pouquinho. Mas olha, antes de você olhar para a câmera, talvez você não tenha me compreendido. Eu não estou aqui defendendo o EAD. Tá? Eu concordo, te entendi eu concordo que o percentual como suporte às atividades presenciais tem que ser o mínimo possível, tá? Nunca é próximo disso aí. Eu vou corroborar com a sua ideia, porque eu acho, Marcelo, que é um caminho que a gente sabe que o lobby é fortíssimo. Mas presta atenção, vou olhar para aquela câmera e vou dizer o seguinte. Para o EAD é um caminho sem volta. Nós aqui, nós somos a favor de um ensino com responsabilidade, um ensino que seja até híbrido, mas que tenha o compromisso de que ele não pode ser prejudicial nem aos docentes, nem aos discentes.
Esse que é o ponto. A nossa preocupação é a fragilidade do sistema, da regulação. Exato, a Sabe, regulação né? de É a estudo é um regulação. grande problema, porque o que acontece? Quando eu falo disso, poxa, é bom que a gente sempre brigue por algo presencial, por estar ali. Não, Silvio, mas tivemos a facilidade de colocar o EAD, isso aí entrou, ajuda e tal. Lógico, e a reunião que eu faço hoje com os docentes, a gente faz reunião online, a gente aproveita para fazer algum tipo de assunto rápido dentro de uma pós, tá? Discussão no seminário. Então tem que ser aproveitado. Apenas aqui a minha defesa é lidar com os jovens que hoje nós temos essa dificuldade já. Cada semestre aí que a gente recebe alunos muda, né? Para você se concentrar, como eu falei, o perfil desse aluno em sala de aula. Então eu já não posso entrar de cara com EAD. Ele vai desligar a câmera e vai ficar deitado. O que ocorre, que eu penso sempre, ocorre uma seletividade na odontologia. Tá, cada vez o aluno entra já igual criança, quando já tem aquela seleção por alimentação, é o aluno, né, que está em formação, já entra com seletividade de curso, já entra querendo fazer alguma coisa, pulando como, pois é, como mas o senhor É falou. o especialista precoce. É o especialista precoce, entendeu? né? Aí ele vai fazer, eu já quero ser endodontista, mas não conhece a anatomia dos dentes, como é que pode? E assim, só te interrompendo já, e tem muitas faculdades corroborando para isso também. Perfeitamente. A seletividade, né, instigando o aluno mesmo a entrar nos cursos de pós-graduação. Esse é o né? tema que a gente vai falar rapidamente, porque, gente, já está terminando. Tá né? muito bom, mas nós já estamos há quase 1 hora falando. Então, assim, a gente vai entrar em mais 2 assuntos rapidamente para começar as nossas considerações finais. Infelizmente, realmente o tempo urge, né? Então, esse assunto que está sendo colocado, a gente sabe que tem uma vedação do CFO desde 2019 para não permitir o acesso de graduandos em pós-graduações, quaisquer elas que sejam. E, infelizmente, tem acontecido que a gente tem tentado visualizar, mas não tem conseguido ainda, apesar de nós sabermos isso, a gente sabe e vai atrás. Conversamos já sobre isso, todas as faculdades foram notificadas pelo Conselho informando essa questão, porque é infração ética você, coordenador, o cirurgião dentista, estar colocando um graduando em curso de pós-graduação, né? Tenho certeza que vocês não são a favor disso. Além da questão da vedação de graduandos em pós-graduação, também o Conselho Regional do Paraná, em outubro, novembro de 2022, fez uma prova de proficiência, estilo da OAB, que está com esse modelo no Conselho Federal para análise. Tem um grupo de estudo que está fazendo um trabalho para provavelmente inserir a prova de proficiência. Aqui eu tenho particularmente a minha opinião sobre isso, posso adiantar. Eu também não sou a favor de uma prova de proficiência logo saindo da faculdade, porque eu acho que é uma total desmoralização do MEC, porque se o MEC ele chancela que o aluno sai da faculdade pronto para o mercado de trabalho, que ele só tem que se inscrever no conselho, e aí vem um conselho e diz que ele só pode participar disso como a OAB se ele passar nesta prova, se ele tiver apto após essa prova. Qual a opinião de vocês a respeito disso também? Lembrem bem da vedação dos graduandos em pós-graduações e de uma provável prova de proficiência em nível conselhos. Bom, prometo que pegando o que a Penélope finalizou na fala dela, que os alunos têm suas preferências ao longo do percurso na graduação, isso é normal. Você tem uma afinidade por uma determinada área, certo? Agora, o que não pode é, quando você tem essa afinidade, você desprezar outras. Sim. Porque você não sabe o dia de amanhã. Qual vai ser o seu primeiro emprego, quais necessidades de formação você vai ter. E aí eu faço esse link com o aluno de pós-graduação. Marcelo, eu acho que não tem muito o que discutir isso aí. O nome já diz, é pós-graduação. Você só pode fazer depois de estar graduado, não faz nenhum sentido. Acho que um aluno, e o Cesupa faz isso muito bem, durante a graduação, observar os cursos de especialização, porque ele gostou daquela área e quer se aprofundar um pouquinho mais. São aquelas atividades paralelas, né, complementares, que ajudam muito na formação, principalmente para aquele aluno que tem uma afinidade para determinada área, né? A gente já fez um desenho, né, Silvio? No último ano da faculdade,
ele já escolheu uma determinada área, desde que já tenha cumprido aquela espinha dorsal da formação generalista, tá certo? Então, o currículo tem que ser desenhado nesse sentido. Agora, iniciar uma pós-graduação antes de se graduar não faz sentido algum. Não faz sentido algum, então, eu acho que o Silvio pensa da mesma forma, nem vou avançar nisso aí. Sim. Com relação à proficiência, é um tema mais delicado, tá certo? As instituições são avaliadas, tá? Porque, assim, no passado, isso foi na época do Fernando Henrique, talvez o Fernando Henrique era o Paulo Renato, né? 2011, 2010, 2011. Não, antes. Paulo Renato bem antes de 2000. O Fernando Henrique antecedeu o primeiro governo Lula, que foi, então foi fim da década de 90. Sim. Certo? Paulo Renato, ministro da Educação, naquela época tinha uma filosofia, porque abrir curso era muito difícil, principalmente odontologia, medicina e direito. Tinha uma dificuldade muito grande de abrir. O Paulo Renato ele veio com um novo discurso. Não, a gente vai afrouxar na abertura de curso, mas vamos ser rigorosos para fechar, caso eles não cumpram os requisitos legais, né? E a regulação pode ir lá e fechar. Só para teres ideia, tem mais de 500 faculdades de odontologia no Brasil. Só que isso foi um discurso que na prática não existiu, porque aí você mesmo usou o termo lobby nos congressos grandes. Isso que me amedronta. As grandes organizações que têm aí, detêm mais de 70% das matrículas no Brasil, exatamente. Entendeu? Que senta na mesa do ministro, né? Quem vai olhar para uma região da Amazônia, Belém, uma instituição privada? Não vai. Então, tem muito lobby, tem muita coisa errada nesse sentido, por isso que instituições ruins, mesmo tendo notas baixas, né, seja em ENAD, seja em avaliação em loco. É a mercantilização exatamente, da odontologia, que é um tema extenso também, né? Os pais, o que me dói no coração, né, é ver que há muitos pais sendo enganados, né? Os alunos vão passar por essas escolas ruins, né, como um todo, vão se formar e não vão ter o que fazer, porque não receberam uma formação para que possa inseri-lo no mercado de trabalho. Tá? Ele vai saber muito lá na frente. Agora, a proficiência, o que eu vou medir nessa proficiência? Que habilidades, né? Tem um lado, né? A odontologia, como em várias profissões, você tem o tripé, né, que é o cognitivo, o psicomotor, né, que é da habilidade manual, e o comportamental, certo? É possível você, numa prova de proficiência, medir habilidades manuais? Praticamente impossível, entendeu? Então você vai medir o cognitivo. Qual o formato dessa prova? Né? Qual a seriedade quem vai fazer? Porque a gente sabe que há nuances com relação à elaboração de ENAD, por exemplo, que às vezes pode ser tendencioso, uma determinada escola, né, sabe? E se fosse uma coisa séria, não vejo nenhum problema, mas ia medir parte das habilidades desse aluno, entendeu? Exatamente. Eu prefiro o raciocínio, se fosse um país, né, que realmente aplicasse a sua lei, aquelas escolas que não estivessem formando bem, que elas fossem fechadas. E eles têm os instrumentos de avaliação para isso. Na verdade, eles querem estancar um sangramento que está lá dentro. Eu faço um adendo. Eu acho que o exame de proficiência ele poderia existir, sim, mas depois de um período de formado. Perfeito. Depois de 2, 3 anos, com uma reciclagem, com uma capacitação, para saber se aquele profissional realmente está fazendo um bom trabalho. Tem os cursos, aí vai ter curso preparatório para proficiência. Então, só cai isso, escuta mais isso. Mas há uma tendência sobre isso. Tá? E não comparando aqui, né, com a OAB, mas são leis, né? A parte de legislação, então você vai estudar e essas habilidades podem ser realmente avaliadas por ali, né, em parte. Mas o Oscar foi certinho onde eu queria tocar em relação às habilidades dentro da odontologia. Então o cara pode estudar muito, coloca na prova lá e tal, acertou, conseguiu gabaritar, tirei a minha nota e tudo, mas cadê mão? Né? Então, muitas escolas não estão formando bem o lado das habilidades manuais. Que muitas aí não cai estão. no que você falou, teorias, muitas vezes ensinos online e tudo. Né? Parte disso. Agora, o que você falou também é maravilhoso em relação a querer estancar uma coisa que eu agora quero ver quem já está formado. Não, peraí, o erro não está aí. Eu tenho que ver lá atrás se essa instituição ela realmente apresenta condições de jogar profissionais no mercado. Isso aí é uma coisa. Se o MEC chancela e vai bater de frente com o MEC, para que existe o MEC então? Então fecha o MEC, pô. Então aí vai ser briga de poder, né? Entendeu? São os conselhos, são os ministérios da educação que vão...
Assim como é AD, eu tenho visto isso com muita cautela, acho que pode evoluir sim, mas tudo tem que ser separando o joio do trigo mesmo, entendeu? O mais importante, eu vejo agora, é a fiscalização em cima, né? Dizia todos aqueles órgãos que realmente estão voltados a isso, o MEC é o mais importante, de saber qual instituição está colocando esse profissional lá fora com competência, né? Com relação a outra pergunta sua, né, isso aí é uma coisa que, porra, pós-graduação é pós. Agora, o CESUPA, o Oscar ainda à frente na coordenação, quando ele falou que a gente discutiu isso, é natural que o aluno, ao longo do curso, ele tenha um olhar para uma especialização, né? Poxa, eu quero fazer aquilo ali, mas a gente tem uma missão de formar um generalista. Quando ele sair de lá, ele vai enfrentar um serviço público e não sabe fazer outras especialidades, né? Atuar em pelo menos o básico, do básico, do básico, e aí não, porque eu já quero fazer a minha especialização. Para isso, nós resolvemos, em parte, essa vontade que o acadêmico do último ano tem. Então, uma brilhante ideia do Oscar, a gente colocar nas clínicas integradas do último semestre, o aluno atuando dentro de uma especialidade. Mas aí só é um dia de especialidade? Não é só um dia. São 3 dias de prática. Então, as outras duas eram destinadas ao lado generalista, de pegar paciente das outras especialidades. E um dia da semana ele se dedicava somente àquilo que ele Muito vai, bom. entendeu? Maravilhoso. Muito bom. Entendeu? E sobre Mas, só lembrando, sobre supervisão ainda de um docente, porque ele é um acadêmico. Sim. Tá? E Sim, não sim. ainda já tendo a responsabilidade de fazer um curso para atuar lá fora como pós. E assim, finalizando sobre a proficiência, que é um tema polêmico, eu confesso que talvez eu ainda não tenha uma opinião formada, porque eu não sei qual é essa formatação, certo? Mas as avaliações, porque o Silvio eu já fiz parte de vários processos de receber a avaliação do MEC lá no CESUPA, e o Silvio vai ter essa missão agora. Quando eu estava trabalhando em relatórios para receber a comissão em loco, as pessoas passavam por mim e falavam: poxa, Oscar, que dor de cabeça esse pessoal vir aqui te visitar, invadir a tua casa, né? mexer nos teus papéis, investigar a tua rotina, a rotina do curso. Eu falei, eu quero. Sim. Eu faço questão de mostrar, porque o que está escrito nesses relatórios, nada tem maquiagem. Tudo que está escrito aqui a gente realmente faz, inclusive aquilo que nos consideramos limitados. Nós temos dificuldade nesta situação aqui, a gente põe no relatório. Ninguém maquia relatório. Sim. Então, quando vem a comissão, você diz assim, esse é meu dia a dia, é isso que a gente faz. A gente é bem intencionado, a gente não tem que temer comissão. É mais ou menos o que acontece com a nossa equipe hoje no Conselho. A gente está trabalhando nesse molde, porque assim, ninguém tem nada a esconder, na verdade, né, Oscar? Nem nada. Tudo transparente. Agora, pessoal, vou olhar de novo para a nossa câmera. 1 hora de papo aqui, a gente passaria muito mais tempo, mas vai ficar para uma outra vez. Vou pedir 30 segundos de considerações finais para cada um de vocês, aproveitando para olhar para aquela câmera que é de vocês e fazer o convite para o nosso público nos assistir e saber um pouquinho mais desses meandros que nós falamos, desses detalhes que nós falamos aqui sobre educação e odontologia, que é a nossa parte 6 já. E as considerações finais da Penélope também após vocês, tá bom? Começando agora pelo Silvio. Mais jovem. Gente, eu falei no início aí de agradecer muito o convite de vocês, mas agora eu também queria parabenizá-los, né? Porque isso aqui é um projeto que leva mais um tema, eu digo assim, um canal que toda a comunidade acadêmica hoje está participando. Eu já vejo meus alunos comentando do podcast do Conselho, entendeu? Isso é muito legal. Os docentes, e falei no início também para o leigo, para conhecer um pouquinho. Se dá uma oportunidade agora para um tema de educação, e você tem à frente gestores de todas as educações, de todas as faculdades, isso é muito legal até na hora da escolha, entendeu? Do direcionamento. E outros temas que vem sendo abordado que tem escolhido a dedo, viu, o Conselho. Então, eu fico feliz, tá, de saber que a nossa casa, como a gente pode chamar, porque o Conselho é nosso, né, Sim, na com frente, certeza. está trazendo, né, mais essa oportunidade aí de conhecimento. A você, Marcelo, que eu tenho um apreço muito grande,
Você é um lutador pela classe, lhe acompanhei também na BO, agora no CFO. Já vou aqui, já estou até pensando que ele vai para a Câmara, né? Ser um representante nosso lá, né? E faz isso, né? E não é em troca de valores. Faz isso porque ama realmente a odontologia. Eu vejo como você se expressa. E, lógico, estendendo isso, conheci depois aí a Penélope pelo trabalho, já pelo podcast, uma vez na apresentação lá no próprio conselho, quando tivemos uma reunião de gestores, e vejo o amor, né, do time. Isso é legal, é o time todo, né, que faz hoje e acontecer na odontologia. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Peço desculpas ao Marcelo pelo as agendas aí de Silvio, pô, deve ter ido lá, vamos lá e tudo, e a gente vai se encaixando, mas não porque, sabe, de não vir aqui para contribuir, pelo contrário, sempre que o conselho me chamou, eu acabei de citar também no início aí o quanto eu viajei aí pelo estado, ajudando os colegas em outro, né, na educação, ministrando aí algumas palestras. Então, muito obrigado e que esse projeto aí siga em frente, porque a gente está curtindo muito. Agora certo? chama o pessoal, faz o convite pro pessoal. Feito o convite, né? Chama para assistir o canal do YouTube. Exatamente, vamos escrever, né? Não somente o Alunal, mas como os colegas da área também. Vamos lá, obrigado, Silvio. Bom, só me resta dizer obrigado, né? E parabenizar, como o Silvio falou, o projeto é belo, temas bem interessantes da odontologia. Eu reconheço o trabalho de vocês dentro do conselho, embora eu nunca tenha participado do conselho, mas como cirurgião dentista sempre a gente observa o trabalho dos colegas que estão lá, o trabalho das pessoas que se doam, e vocês têm todo o meu respeito com relação a isso, tá certo? Com relação ao tema, eu gostaria de falar muito mais coisas, mas a gente um dia, em algum momento, em algum canto, a gente vai trocar algumas ideias, né? Porque a gente é obrigado a falar de forma muito superficial às vezes, né? Pode até ser mal interpretado. E destacar aqui o CESUPA, né? Pelo convite que recebemos. É uma instituição que eu sou muito suspeito para falar, mas eu tenho uma admiração imensa. E essa admiração eu tenho por causa dos seus dirigentes, né? São educadores natos. E isso faz toda a diferença em qualquer área, não somente na odontologia. O CESUPA é hoje o que é por causa dessas pessoas que estão à frente, certo? Eu ainda mantenho algum vínculo lá, eu não saí totalmente, ainda tomo um café com o Silvio uma vez por mês, porque ainda permaneço lá no curso de especialização. E também fico muito feliz, né, do trabalho que o Silvio desenvolve lá, a instituição, o curso, perdão, só vem crescendo, certo? Tanto em infraestrutura como no projeto como um todo. E Silvio, você veste aquela camisa como ninguém, e eu espero que o CESUPA cresça e a odonto do CESUPA, que já tem a sua identidade, cresça cada vez mais. E a você, colega, inscreva-se no canal, vamos assistir. Um abraço. Obrigado, Oscar. Penélope. Bom, eu tô aqui extasiada, né? É um tema, né, como vocês falaram, que a gente renderia uma manhã toda, com certeza. Mas fico muito feliz em nome do Conselho, agradeço a presença de vocês aqui hoje. Só veio lá engrandecer muito mais o nosso OdontoCast e dizer que todas as informações foram muito preciosas, tanto como o professor Silvio falou, para os pais dos alunos saberem, né, para a sociedade, para nossa função aqui meio que para informar, fiscalizar e proteger a nossa sociedade, né, contra a desinformação, contra a má formação, porque tudo isso daqui vai gerar o quê? Vai estar encaminhando, formando profissionais que vai atender a população. Então aqui tudo que a gente faz é em prol da sociedade, da boa formação e do bom andamento da odontologia, né, Marcelo? Com certeza. Nós vamos encerrando esse episódio, entregando para vocês o nosso código de ética, que é a nossa Bíblia, que todos os nossos profissionais têm à disposição no Conselho. Falando do nosso OdontoCast, patrocínio da Labodental, do nosso amigo Pedro, com as nossas canequinhas. As canecas são de vocês também. Opa. Tá? Um brinde, uma lembrança do dia de hoje. Penélope, que é do Conselho Federal também, é uma revista que tem saído aí com muitos assuntos bastante pertinentes da odontologia. Agradecer primeiramente a Deus, depois a nossa equipe
do Conselho, que não se restringe aos conselheiros, mas também aos nossos colaboradores. Isso. E principalmente a essas duas figuras que engrandecem, honram e valorizam a odontologia. Pessoal, assistam o nosso canal, vão lá, sigam, curtam, compartilhem, porque aqui dentro está a verdade que nós estamos falando. Então, dentro dessa situação toda atual que a odontologia vive na educação, nós estamos, sim, trabalhando para que possamos fazer uma educação melhor. E o Conselho também zela por essa moral dentro da educação. Ficamos por aqui em mais um episódio do OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Um abraço a todos.